Fala galera, aqui é Felipe Baldi e esse é o MestreCast, o podcast onde a gente fala sobre a educação do futuro e a gente traz os mestres que de fato estão gerando impacto na educação do Brasil, realmente inovando. Hoje eu tô sem o meu parceiro Alê, salve Alê, mas eu tô com um convidado super especial. Ele é mestre em Linguística Aplicada, ele também é vice-diretor em Inovações Pedagógicas do Colégio Pentágono, com mais de 50 anos, um dos melhores colégios aqui de São Paulo. E ele fez uma viagem incrível agora para a Finlândia, justamente para aumentar o seu repertório, né, sobre modelos de educação. E eu estou super curioso para saber como foi essa experiência na Finlândia. Eu estou hoje aqui com Bruno Alvarez. Fala, Baldi, obrigado por me receber aqui, obrigado, agradeço também em nome do Pentágono, vai ser um prazer trocar algumas ideias aqui com você hoje. Eu estou muito curioso sobre algumas metodologias, filosofias do Colégio Pentágono, e uma pergunta que eu quero trazer aqui para justamente guiar a nossa conversa é algo que às vezes me incomoda muito na educação. Muitas vezes as crianças elas gostam de ir para a escola quando elas são pequenininhas, mas quando elas ficam mais velhas elas acabam ficando desinteressadas e elas não gostam mais de ir para a escola. Isso acontece de fato? E o que o Colégio Pentágono aí tem feito para que isso não se torne presente? Certo, eu gosto da afirmação, mas eu gostaria de problematizar um pouco a afirmação de que as crianças vão deixando de gostar de ir para a escola. No sentido de que, é claro, as crianças quando elas nascem, são muito pequenas, elas são naturalmente mais curiosas, porque elas têm um mundo inteiro a ser descoberto. Então, crianças muito pequenas se interessam pelas coisas mais corriqueiras da realidade. Então, quando quem tem criança em casa sabe, né, que as crianças vão falar e vão se interessar pelas coisas mais pequenininhas que, para nós adultos, são coisas óbvias, né? E isso se dá na escola, né? As crianças, inclusive, têm um espírito que a gente julgaria ser científico por natureza. Depois o mundo vai se mostrando um pouco mais repetitivo. E eu acredito que o ser humano, no seu desenvolvimento, vai perdendo esse interesse com naturalidade. Cabe à escola, a partir daí, lidar com essa questão. Então, é natural que, quando pequenas, as crianças se interessem muito por tudo que a escola faz, mas depois a escola precisa voltar a chamar a criança de volta para esse espírito de curiosidade que talvez elas vão perdendo ao longo do tempo. Agora, quando você fala assim, vai perdendo ao longo do tempo, isso é uma culpa da escola, muitas vezes? Não, então, pelo contrário, eu acho que é algo natural do ser humano, né? Eu acho que essa perda de curiosidade, essa perda de alegria em aprender mais é algo natural do ser humano. Agora, as famílias, as escolas precisam agir para que isso aconteça menos, certo? Então, um dos valores do Pentágono, e o Pentágono tem esse nome porque ele tem 5 valores, é justamente o ser feliz na escola. Então, a gente valoriza demais que as crianças estejam felizes na escola. E o que é ser feliz na escola? Ser feliz na escola é a criança, o adolescente, se sentir pertencente ao espaço, é a criança, o adolescente irem para a escola com prazer de estar lá, não só pelo que eles vão aprender, mas por estarem com colegas, com pessoas com quem eles têm vínculos. E aí eu deveria dizer assim que no Pentágono o vínculo que os alunos têm com os professores em especial é muito forte, né? Então, no Pentágono não tem aluno que não seja muito bem conhecido pelo nome, cujas características não sejam muito bem conhecidas por todos que estão ali. Então, existe uma sensação de acolhimento, sabe, Felipe, que eu acho muito importante que uma escola tenha, porque é normal que quando a pessoa chega à adolescência, outros interesses venham à tona, e nem todos os interesses estão dentro da escola. Então, o que o Pentágono faz é justamente tornar o espaço escolar, o ambiente educacional, o mais acolhedor possível, com um atendimento o mais individualizado possível, para que todos se sintam bem ali.
Mas tem outra coisa que eu acho interessante falar aqui, Baldi. Assim, aprender nem sempre é prazeroso. Nem sempre. Demanda esforço. A gente, para aprender certas coisas, precisa muitas vezes se debruçar sobre os livros, sobre, enfim, que material for, e superar certos obstáculos da própria aprendizagem, né? Nem tudo é fácil de aprender. Então, quando a gente chega, especialmente ali nos anos finais, no ensino médio, tem coisas que a gente não vai aprender com facilidade. Alguns vão ter mais facilidade com algumas áreas, alguns vão ter aptidões com outras, mas aprender nem sempre vai ser fácil, demanda algum esforço. Então, às vezes a afirmação de que as pessoas deixam de gostar de ir para a escola pode querer significar que a escola deixa de ser prazerosa. A escola pode ser prazerosa, sim. A escola pode trazer um ótimo ambiente, mas isso também significa que o aluno vai ter que demonstrar algum esforço, ele vai ter que superar algumas dificuldades que a aprendizagem tem como algo subjacente dela. Eu percebo que às vezes, Bruno, muitas vezes os estudantes quando são mais novos, eles são expostos a menos momentos de frustrações. E aí, à medida que eles vão crescendo, aí eles começam a fazer provas e muitas vezes eles recebem uma nota que é abaixo da média e ele se sente de alguma forma incapaz ou frustrado porque ele não conquistou o mínimo necessário. E aí vai tendo um choque de realidade. Existem formas tipo, de a gente começar a trazer esses momentos de frustrações que fazem parte da vida desde cedo, desde lá dos primeiros anos na escola? Eu acredito que sim. A gente precisa, tanto na escola quanto no ambiente de casa, né? Aí a gente está falando da relação entre adultos e crianças e jovens. Eu acho muito importante que eles sempre tenham limites muito bem definidos. Isso significa, muitas vezes, dizer não para crianças e jovens, porque, como você sabe muito bem, a vida vai dizer muitos nãos para a gente e é importante que a gente saiba lidar com as frustrações, né? Frustrar-se é importante para que a gente saiba lidar com os obstáculos da vida. Você sabe que, na Finlândia, eu estive conversando muito com a diretora de uma das escolas que eu visitei lá e eu tive a oportunidade de almoçar com ela. Eu almocei dentro da escola Legal. e almocei com ela. E uma das coisas que eu achei muito curiosas que ela disse é que no julgamento delas as famílias têm se afastado mais da educação dos seus filhos. Isso é um fenômeno que me parece ser mundial, tem a ver também com a entrada, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, tem a ver com o fato de que as pessoas têm trabalhado mais em geral, Uhum. e isso faz com que as famílias fiquem menos tempo com os seus filhos. E isso, na visão dela, tem feito com que as famílias tenham mais dificuldade de falar não para os seus filhos, porque como os momentos são mais curtos nessa relação entre pais e filhos, os pais preferem ter uma relação mais leve com seus filhos. Entendi. E isso eu vejo, e ela vê também, como um problema, né? E eu diria que no Brasil isso pode também se dar. Então, tem um afastamento das famílias em relação aos seus filhos, como já foi um dia, certo? Mas não acho que seja isso também determinante para que as crianças, os jovens, não saibam aprender a se frustrar. Mas também cabe à escola lidar com isso. E no Pentágono a gente tem trabalhado justamente com competências que eu diria não cognitivas, ou competências que outros chamariam de competências do século XXI, né, como tem sido tratado especialmente pelo pessoal da OCDE, ou de Harvard e tal. Competências que estão muito vinculadas ao autoconhecimento, à autorregulação, né, como eu lido, por exemplo, com o estresse, a ansiedade e, por exemplo, como é que eu lido com a frustração.
Normalmente, eu escuto das escolas que os pais querem terceirizar a educação. Então, joga o filho lá na escola e quer que a escola resolva todos os problemas da educação do filho. Uhum. Eu acredito que a educação é algo ali que tem que ser compartilhada. Existem funções, né, dos pais e funções das escolas. É, Você vê também isso de forma generalizada acontecendo? Eu não falo especificamente, né, no Pentágono, mas nas escolas em geral. Muitas vezes os pais, por estarem trabalhando mais, no momento que estão com os filhos lá, acabam mimando ou protegendo demais os filhos e entendendo que talvez esse não seja o melhor comportamento para o desenvolvimento de competências para a vida. Pode ser que, né, falando sobre a educação brasileira como um todo, pode ser que isso de fato esteja acontecendo. Eu gosto de afirmar as coisas sempre muito me baseando muito em dados. Eu não tenho tantas evidências assim de que esse afastamento ou essa nova composição Aham. das famílias ou a nova realidade do relacionamento dentro das famílias leve a esse tipo de terceirização, como você chamou. No Pentágono, eu não vejo tanto isso. Eu vejo, na verdade, a maior parte das famílias se dedicando muito para que os seus filhos tenham a melhor educação possível, né? E o Pentágono tem como um dos seus valores, outro dos 5 valores, é justamente a parceria com as famílias. Então, a gente exige desde o início que as famílias estejam muito presentes na educação dos seus filhos. Educar dentro da escola funciona muito melhor quando a escola tem o apoio das famílias, mas também quando a escola ouve o que as famílias estão dizendo para nós, né? O que as famílias trazem sobre os seus filhos. Por isso que falar com as famílias com regularidade, falar com as crianças e os adolescentes com certeza, mas falar com as famílias com regularidade é muito importante, justamente para a gente entender o que essas famílias esperam da escola e para que a escola também diga às famílias qual é o projeto que a escola tem. A gente, inclusive, tem o hábito de fazer, já faz algum tempo que a gente faz pesquisas de satisfação com as famílias, para que elas apontem o que é o Pentágono na visão delas, onde a gente pode melhorar, o que está bom, mas também para a gente analisar como as nossas famílias pensam, né? E como isso se reflete na educação dos alunos. Você falou que eu normalmente vejo essa preocupação das escolas na satisfação das famílias, o que as famílias estão achando, mas muitas vezes eu acredito que as escolas acabam deixando de escutar os estudantes, os alunos, e pensando de fato na pessoa mais importante ali, que é o aluno. Vocês hoje olham para isso de alguma forma? Vocês conseguem escutar os estudantes? O que vocês fazem aí de diferente? E que, para mim, por mais básico que seja, eu colocaria até como inovador, porque eu vejo uma certa negligência das escolas em escutar os alunos. Boa. Eu disse para você que lá no Pentágono a gente faz presta um atendimento bem individualizado e que todo mundo conhece, né? Todos os educadores conhecem os alunos com profundidade, né? Essa ideia de criar vínculo com os alunos e atendê-los com regularidade é algo muito valorizado no Pentágono. Mas desde 2022, Baldi, a gente construiu uma pesquisa em que a gente passa para os nossos alunos responderem com alguma regularidade. Então, essa pesquisa já foi anual e a nossa ideia é que essa pesquisa seja mais frequente ao longo do ano letivo. E nessa pesquisa a gente busca saber como é que o aluno se avalia de diferentes pontos de vista, do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista emocional. Como é que o aluno se avalia pedagogicamente do ponto de vista das interações com seus professores, com os componentes curriculares, com os outros alunos. E mais recentemente a gente passou a perguntar como se dá a relação dos alunos com o uso de tecnologia. E a última pesquisa que nós fizemos levou em consideração toda a questão, por exemplo, da relação dos alunos com smartphones e com a tecnologia em geral e, por exemplo, redes sociais.
E nós tiramos dados incríveis, tanto de como eles se relacionam com as tecnologias, como elas têm impactado os alunos. Então, todos os alunos, por hora, dos anos finais e do ensino médio, todos, sem exceção, são ouvidos nesse sentido. Todos eles participam dessa pesquisa, e aí a gente faz todo um trabalho de tratamento e análise desses dados para divulgação posterior, para desenvolvimento de novos programas e até para a conscientização das próprias famílias, né? Então, quando você leva para as famílias o que os alunos pensam sobre determinados assuntos, ou o que eles fazem, ou como é que eles se enxergam em relação à escola, elas se impressionam, às vezes se surpreendem e, na verdade, se conscientizam, se convencem de certas coisas que a escola precisa fazer, né? Cara, muito legal vocês fazerem isso, e eu acho que esse já é uma iniciativa diferenciada de muitas escolas, porque às vezes as escolas não sabem quais são os professores mais bem avaliados, quais são os interesses dos alunos. E eu aqui, falando minha posição ali, né, de como fundador da Tangram, às vezes a gente acaba fazendo o que a gente acha que é melhor para os estudantes, o que ele deve aprender, sem às vezes ele conseguir balancear os interesses dele e o que de fato ele precisa aprender. Então, nesse último mês mesmo, a gente fez algumas pesquisas com os nossos alunos. E, Bruno, assim, eu fiquei muito surpreendido, que eu jamais imaginava assim, as respostas que eu obtive a partir da pesquisa. E, às vezes, é um esforço tão pequeno para que você consiga ser muito mais bem orientado ali na parte pedagógica, de conteúdo que você está trabalhando. Às vezes, são pequenas mudanças que já vão trazer muito mais interesse do estudante. Porque eu acredito muito que a educação, assim, ela parte de um princípio que ela tem que ser interessante, tem que, de alguma forma, envolver, despertar o interesse dos estudantes, para que eles, justamente como você falou ali, consigam entender que às vezes aprender vai exigir esforço, mas como ele está motivado, ele está interessado em chegar, em se tornar aquela pessoa, ou conquistar alguma coisa, ele vai pagar esse preço. Eu acredito muito nisso. Teve algo aí nessa pesquisa que vocês fizeram que, de fato, te surpreendeu muito, que você não esperava? Alguma coisa que você pode compartilhar nesse momento? Tem algumas coisas que eu posso compartilhar. Bom, a gente fez um largo estudo a partir dos dados que a gente viu da relação, por exemplo, que os alunos têm com a própria vida, né? Então, a gente, muito inspirado no PISA, a gente fez uma pergunta muito simples relacionada à satisfação que os alunos têm com a própria vida. O que a gente vê ali, né, é que os alunos no Pentágono, em geral, estão muito satisfeitos com a própria vida. Então, tem um clima bom de otimismo no Pentágono. Mas, ao mesmo tempo, tem quem não demonstra essa satisfação. Como certamente tem em qualquer escola. Sim. Agora, a partir do momento em que a gente sabe quem são esses alunos, a gente... às vezes a gente não se surpreende quem são esses alunos, a gente já tem esses alunos de alguma forma mapeados, mas às vezes não. Isso nos dá espaço para atuar junto a esses alunos. Agora, essa pesquisa tem 68 perguntas, tá? São 68 questões que os alunos respondem durante o período de aula em 15, 20 minutos. E a gente, quando a gente pesquisou a parte de tecnologia, foi interessante que os alunos... a gente viu quais são, por exemplo, as redes sociais que os alunos mais acessam, se eles acessam, por exemplo, se eles veem importância, por exemplo, na inteligência artificial, o que eles acessam. A gente viu, por exemplo, que para a maior parte dos alunos, inteligência artificial é sinônimo de ChatGPT, é certamente o que eles mais usam, a ferramenta que eles mais usam. Eles não usam quase nenhuma outra ferramenta, a não ser o ChatGPT, mas eles usam. E isso, por exemplo, nos dá a dimensão da importância de a gente formar os nossos educadores para lidarem, por exemplo, com inteligência artificial, né? Para que os nossos alunos passem a fazer um uso crítico de inteligência artificial, né? E não um uso inocente ou um uso pouco adequado. Inclusive, a gente já tem feito isso já desde o ano passado, né? A gente já tem colocado no nosso currículo elementos que exigem que o aluno use a inteligência artificial, não só o ChatGPT, mas outras ferramentas também. E a gente viu alguns dos impactos que
de fato, o uso de smartphone tem em relação aos nossos alunos, tanto em relação à ansiedade, quanto em relação a foco, né? Então, a gente conseguiu identificar algumas relações nesse sentido, que certamente vão nos ajudar a elaborar programas mais eficientes para uso, nesse caso, de tecnologia na escola, né? Uma preocupação que eu tenho quando eu vejo muitas vezes, assim, eu sou um cara que defendo muito a utilização de tecnologia dentro da escola, mas muitas vezes eu vejo que a gente corre o risco de perder a essência da educação. De a gente, às vezes, falar muito de tecnologia e ela, de fato, não ser usada simplesmente como meio para, muitas vezes, facilitar a vida do professor ou justamente criar experiências de aprendizagem que são mais interessantes para os alunos. E aí, para a gente iniciar um pouco nesse sentido, assim, como que você vê a função mesmo da educação ali, olhando para os princípios da educação? Qual que é o objetivo ali da educação na vida de um aluno e até mesmo da escola? Pergunta fácil, hein? É. Olha, a educação tem alguns dos mesmos objetivos desde sempre, né? Desde as primeiras realizações do ser humano do ponto de vista da educação, né? E eu diria que muito está focado em desenvolver pensamento crítico nas pessoas, certo? É claro que isso vem mudando ao longo dos anos. A escola atual ainda está muito influenciada pelo iluminismo ali do século XVIII, mas ela tem passado por mudanças muito grandes, em especial desde o final do século passado, quando as tecnologias tiveram um boom. Uhum. E a gente passou a valorizar algumas coisas que antes a gente não valorizava. E, nesse sentido, o PISA me parece ser um bom exemplo do que tem sido valorizado desde o final do século XX. Tá? Agora, como eu disse, algumas coisas não mudam e não deveriam mudar. Por exemplo, o desenvolvimento de espírito crítico, de pensamento crítico. Tem um autor do qual eu gosto bastante, muito conhecido, um clássico da literatura educacional, que é o John Dewey, que é um dos pais da educação nos Estados Unidos. Ele tem um livrinho que eu sempre recomendo, que se chama How We Think, como nós pensamos. E ele desenvolve um pouco o que seria pensamento crítico, né? Uhum. E é interessante que ele dá até alguns exemplos fáceis para que a gente entenda, para que a gente consiga fazer desdobramentos e entender o pensamento crítico de uma maneira mais elaborada. Ele fala, por exemplo, se você está na sua casa e você nota que o céu tá cinza, você tem muitas nuvens ali no céu, você pega um guarda-chuva antes de sair. Sim. Né? Quer dizer, você está avaliando, por exemplo, causa e consequência nesse caso. Bom, se o céu está cinza, muito provavelmente vai chover. Se chover, eu vou ficar molhado, logo eu preciso de um guarda-chuva. É um exemplo simples, mas é algo que nos remete ao pensamento, ao método científico. Certo? Então, você saber avaliar, por exemplo, causa e consequência e tomar atitudes, ter ações que prevêem problemas, né? Previnem, fazem você se prevenir em relação a certos problemas e a resolver problemas, é algo que o pensamento crítico nos leva a ter. Né? Nesse sentido, quando a gente fala, por exemplo, de ciências da natureza, é muito fácil a gente ter exemplos de desenvolvimento de pensamento crítico e de método científico. Agora, como você faz isso é que é uma mudança grande que eu vejo desde o século XX. Então, todo mundo que passou pelo ensino médio de 20 anos atrás teve que, sei lá, decorar o ciclo de reprodução de uma gimnosperma. Uhum. Isso é útil? Sim,
tem a sua utilidade. Agora, decorar algo desse tipo não necessariamente leva você a interpretar bem, interpretar cientificamente certos fenômenos. Inclusive, se você decora coisas desse tipo, não necessariamente você vai saber lidar com desafios novos que a realidade nos impõe, por exemplo, uma pandemia. Então, você saber interpretar cientificamente fenômenos nesse sentido, que é algo que o PISA avalia, por exemplo, é muito mais importante para você lidar com desafios que você nunca viu antes, como foi no caso da pandemia, do que você ter certos conhecimentos decorados. Você consegue extrapolar ali o conteúdo, né? Tipo, aquele conteúdo específico. O pensamento crítico permite para que você consiga interpretar novos fenômenos. Exatamente. Sabe que eu uso esse exemplo do PISA sempre e usei com os nossos alunos quando a gente aplicou o PISA dentro do Pentágono. A gente aplicou o PISA for Schools, né? O PISA-S dentro do Pentágono. A escola, como que ela se candidata? Porque são apenas Não. algumas escolas, né, que podem... Não é uma candidatura ao PISA. É um programa vinculado ao CDE, chamado PISA-S, que é o PISA for Schools, e aí a escola aplica para os seus próprios alunos. E aí a escola recebe um relatório, exatamente como o PISA procede, dos resultados coletivos dos seus alunos. Não um resultado individualizado, um resultado coletivo dos seus alunos. E os procedimentos são todos iguais aos do PISA, né? Então, é a mesma idade, etc. Né? Alunos de 15 anos, né? 15 anos, isso. E aí, quando a gente aplicou o PISA-S na escola, eu mostrei uma questão do PISA para que os alunos entendessem exatamente do que se trata, porque eles nem todos conheciam o PISA, ou sabiam como seria aquele tipo de avaliação. E tinha lá uma questão muito simples, em que era um fórum de internet, né? E alguém perguntando, querendo saber uma informação, e o aluno precisaria avaliar as respostas do fórum, né? E a pergunta era algo do tipo, uma pessoa falando, eu tenho uma galinha e ela está doente, eu posso dar aspirina para minha galinha? E as pessoas respondem no fórum uma série de coisas. Uma das respostas era, eu já dei aspirina para minha galinha e não aconteceu nada, então tudo bem. E o aluno precisaria avaliar coisas desse tipo. A pessoa que tem um espírito científico, um pensamento crítico nesse sentido, olha para isso e fala, não, o fato de você ter dado aspirina para sua galinha e não ter acontecido nada, não significa que sempre que eu der aspirina para uma galinha doente, ela vai ficar bem. E se a gente olhar, por exemplo, para quando aconteceu a pandemia, muitas das discussões giraram em torno justamente de quais seriam os medicamentos, os remédios que seriam eficazes para combater, no caso, Covid, né? E muitos dos argumentos que as pessoas usavam era justamente esse. Não, eu dei tal remédio para o paciente, ou o meu parente tomou tal remédio e ele ficou bem. Logo, esse medicamento funciona, né? Então, o que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo um exemplo de como o PISA, na verdade, está tentando avaliar qual é a sua proficiência em termos de interpretação científica de fenômenos da realidade. Porque isso sim faz com que você, diante de um obstáculo, de um problema que você nunca viu antes, por exemplo, a pandemia, isso faz com que você, diante de um problema como esse, você tome atitudes mais adequadas. Desenvolver esse espírito crítico, esse pensamento crítico, esse método científico é algo que a gente faz o tempo todo dentro do Pentágono e que as escolas deveriam fazer. Nas ciências da natureza, de novo, esse exemplo é fácil. É você ir para uma boa aula de laboratório e ver na prática algo que você aprende na teoria na sala de aula. Mas a gente tem um trabalho que eu sempre gosto de mencionar no Pentágono, muito forte nas ciências humanas, que é um trabalho relacionado a procedimentos de leitura. Então, os alunos aprendem a ler
documentos relacionados às ciências humanas, mas evidentemente que é um aprendizado de leitura que pode ser extrapolado para qualquer outra leitura. Então, o aluno aprende a fazer um bom resumo, a localizar informações em um texto, a identificar quais são as ideias principais de um parágrafo, mas também os alunos aprendem a transformar um texto, por exemplo, em um mapa, né, um mapa mental, em um mapa conceitual, a reescrever aquele texto usando, por exemplo, um esquema por dígitos, né? Então, tudo isso faz com que o aluno desenvolva um pensamento crítico em relação àquilo que ele está lendo. Então, o aluno passa a ler melhor e, portanto, ele passa a compreender um tanto melhor o que os textos estão dizendo ou não. O que está atravessando aquele texto que ele está lendo ou não. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos lidar com fake news na escola. Esse é um trabalho que já está sendo feito aí. O aluno que sabe ler melhor, interpretar melhor, usando, por exemplo, ferramentas desse tipo, certamente vai estar menos exposto a textos que tragam mentiras ou falhas de análise ou relações equivocadas. Legal. Ou fontes duvidosas e coisas desse tipo. Eu acredito muito nesse tipo de educação, que é uma educação que não é compartimentada. Então, numa atividade, né, um projeto, o estudante consegue ali desenvolver um pensamento crítico, acaba escrevendo melhor, às vezes comunicando melhor, e não necessariamente, olha, agora a gente vai aprender sobre exatamente sobre esse conteúdo aqui, sobre o ciclo da gimnosperma. Então, eu acredito muito que uma coisa não tira o valor da outra, mas eu acredito que a gente não precisa fazer só de um jeito, né? Isso. Bruno, você está falando muito sobre o PISA. Eu queria saber a sua opinião sobre o PISA, de fato, no sentido de, muitas vezes, um ranking, ele considerar algumas métricas, alguns indicadores. Para você, o PISA ele é incompleto no sentido de ele estar limitado a algumas habilidades e competências, como você falou, algumas super importantes, como o pensamento crítico, mas ele acaba também deixando de avaliar outras competências ou poder de criação que também são importantes para a formação integral de um estudante? Bom, o PISA é incompleto na medida em que qualquer avaliação é, né? O PISA, por exemplo, ele avalia, do ponto de vista, digamos, cognitivo, avalia matemática, leitura e ciências. Não avalia outros componentes, por dizer assim. O que o PISA tem, que eu considero de inovador, e, portanto, é uma prova da qual eu gosto, é uma prova que eu defendo, é que ele leva em consideração outros fatores que, em geral, escolas tradicionais não levam. O que é? Por exemplo, as condições socioeconômicas dos indivíduos que estão respondendo àquela avaliação e também questões relacionadas ao que eles chamam de socioemocional e também a relação que os alunos têm com a própria escola. Então, o PISA levanta dados, por exemplo, relacionados ao bullying e faz cruzamentos desse tipo. Então, quer dizer, escolas com alto índice de bullying têm um déficit de aprendizagem muito claramente marcado pelos relatórios do PISA, né? Escolas em que os professores têm determinadas atitudes, determinados procedimentos em sala de aula, podem ter melhor ou pior resultado em matemática, leitura e ciências. Também existe um recorte de gênero importante, né? Que o PISA avalia em relação ao desempenho de meninos e meninas no mundo. Então, o PISA faz cruzamentos desse tipo que eu acho algo muito, muito inovador e é algo que a gente tem feito no Pentágono há algum tempo, desde que nós elaboramos a área de inovação e dados dentro do colégio. Agora, as próprias avaliações desses componentes, né, leitura, ciências e matemática, no PISA é diferente.
Porque, de novo, eles não pensam muito em cobrar conteúdos, eles pensam sim em competências e habilidades. As provas são padronizadas ou tem parte ali que um estudante pode responder e dissertar sobre um... Não, são testes. São testes, assim, São testes. múltipla escolha. Exatamente, mas os alunos não fazem exatamente a mesma prova. Então, existem diferenças de questões, até o número de questões que cada aluno responde. Isso é parametrizado matematicamente para validar os dados. Agora, você não vai esperar, numa prova como a do PISA, que o aluno fique ali respondendo sobre coisas que que uma máquina poderia responder. Né? Porque o PISA, os relatórios do PISA trazem isso dito de diferentes formas. Né? Aqueles conteúdos que podem ser memorizados, certamente... quer dizer, as pessoas que memorizam conteúdos podem muito bem ser substituídas em algum momento por máquinas. Ou já estão, né? Agora. Em diversos casos já estão. Então, o PISA está muito mais interessado nessas competências, nessas habilidades que são propriamente humanas e que provavelmente não vão mudar nunca. Né? E eu trouxe aqui o exemplo da interpretação científica, mas poderia trazer outros exemplos, como, sei lá, você transformar algo linguístico em algo matemático. Né? É um exemplo do que o PISA mede, por exemplo. Assim, por mais que o PISA ele consiga avaliar de uma forma diferenciada em relação aos outros tipos de prova, porque ele está justamente olhando para fenômenos e para o pensamento crítico, da minha visão, ele ainda assim se concentra muito em etapas do processo de aprendizagem que se baseiam ali no estudante compreender, dele reter o conhecimento e colocar em prática, né? Mas quando a gente olha para a parte do estudante criar alguma coisa, compartilhar esse conhecimento, eu entendo que são processos diferentes, que até mesmo ele pode reter mais o conhecimento, pensando, né, em retenção de aprendizagem, e algo que o PISA ainda também não consegue avaliar. Então, por exemplo, hoje o estudante ele pode utilizar o chat GPT para criar alguma coisa nova, porque ele vai trazer umas ideias. Mas, às vezes, como ele consegue organizar essas ideias, de fato, desenvolver um projeto, algo que eu vejo muita dificuldade em estudantes, eu falo estudantes que saem do ensino médio, porque acabam vindo trabalhar aqui comigo, né, na Tangram, e eu fico, às vezes, muito surpreso, porque, às vezes, o cara foi muito bem no Enem e tal, foi passando nos primeiros lugares em universidades federais, mas é muito limitado nessa parte de criação. Existe hoje, de forma assim, generalizada, não só no Brasil, um desincentivo a fomentar essa parte de criação dos estudantes, justamente porque o PISA, Enem não valorizam essas habilidades? Tá. Bom, primeiro, eu acredito que tanto esse ponto de vista, que é muito do PISA, né, de avaliar competências e habilidades, quanto esse aspecto mais tradicional da educação, de valorizar e avaliar conhecimentos de conteúdos, as duas coisas, tanto uma coisa quanto outra, são importantes. No mundo atual, as duas coisas são importantes e no Pentágono a gente valoriza ambas. Eu acho muito ruim, o que eu critico, né, é que uma escola fique muito, muito focada nessa parte tradicional de ensinar conteúdo, avaliar a reprodução desse conteúdo numa prova. Né? Que é o mecanismo que todos nós conhecemos bem, que escolas costumam fazer. No Pentágono a gente valoriza as duas coisas porque as duas coisas são importantes. Tá? Inclusive, quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de memorização, muitas dessas coisas ainda estão sendo cobradas nos vestibulares tradicionais. Né? Você deveria continuar sendo cobrado ou não? Eu acho que existe um desafio no Brasil, por ser um país continental, por ser um país enorme, de fazer avaliações que não levem em consideração certos conhecimentos ditos conteudistas. Sim. Tá? Porque você tem milhões de pessoas fazendo provas e fazer esse tipo de avaliação nem sempre é simples. A gente pode pensar, sei lá,
em fazer entrevistas dinâmicas, colocar os alunos em situações problema, das quais ele vai precisar sair. Dá para fazer tudo isso, mas quanto mais gente você tem fazendo provas, mais difícil é. Né? Existem algumas iniciativas louváveis aqui em São Paulo, de certas faculdades privadas já fazendo esse tipo de procedimento, mas ainda não é a realidade dos principais vestibulares de, por exemplo, universidades públicas. Né? Então, e tem uma dificuldade que eu diria que ser até de escala. Tá? Quantidade de pessoas mesmo que você precisa avaliar. O Enem, de certa forma, nasceu assim, ali nos anos 90, e ele passou por algumas metamorfoses ao longo dos anos, e ele se tornou ele mesmo um tanto mais conteudista. Se vai ser sempre assim, eu não sei, e eu acredito que a tendência é não ser. Eu acredito que a tendência, inclusive com o desenvolvimento de novas tecnologias e tal, seja justamente a gente migrar para modelos um tanto mais dinâmicos, flexíveis ou mais similares aos do PISA, mas por enquanto não. E por enquanto a gente precisa muito preparar os nossos alunos para o que deve certo? Então, você precisa passar em um vestibular tradicional no qual serão cobrados certos conteúdos, você vai ter esse tipo de aprendizado no Pentágono também. Né? Então, eu acredito que quando a gente fala em formação integral dos alunos, a gente está falando muito numa formação que leva em consideração, além de outras coisas, essas duas formas de você enxergar a educação, certo? Agora, voltando à sua pergunta, se a gente fica muito focado nesse modelo tradicional de educação, provavelmente sim você mina a criatividade dos alunos. Provavelmente sim. E os últimos dados que o PISA trouxe apontaram para isso, né? Que o brasileiro tem uma dificuldade, o aluno brasileiro, né? Tem dificuldades com relação à criatividade. Né? Bruno, você esteve na Finlândia, e a Finlândia hoje ela é vista como referência na educação básica no Brasil. Ao mesmo tempo, ela não ficou no top 10 entre os países que melhor se desempenharam no PISA. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Porque isso vem acontecendo nos últimos anos, né? Boa. Primeiro, Valdir, eu não sou especialista em educação finlandesa, certo? É muito importante deixar isso claro. Eu estive lá justamente para conhecer o que se faz, para analisar um país que ainda é referência no PISA por diversas razões, para entender o que eles fazem ali que a gente pode aproveitar para a nossa educação daqui. Tá? O PISA, os resultados do PISA são muito influenciados por fatores que não são muito vinculados ao que a escola faz. Por exemplo, fatores socioeconômicos. Então, países ricos têm uma tendência maior a terem bons resultados. Inclusive, do ponto de vista de correlação, né, se a gente pegar a correlação, né, indo de -1 para 1, né, em que 1 seria a maior correlação possível, a correlação no relatório do PISA de 2022, a correlação entre PIB per capita, status socioeconômico dos alunos com os seus resultados fica entre 0,7 e 0,8. Caraca, bem alto. Uma correlação muito forte. Muito forte. Né? É uma relação causal? Não. Mas há uma influência muito grande aí. Tá? Então, países com PIB per capita alto, e é o caso da Finlândia, né, tendem a ter resultados melhores logo de cara, né? Independentemente do que eles façam do ponto de vista educacional. E às vezes eu vejo a gente cometendo esse erro. A gente olha para países que têm bons resultados no PISA e fala, bom, vamos ver o que eles fazem do ponto de vista metodológico ou avaliativo, ou enfim, qualquer coisa relacionada a currículo escolar, e vamos replicar aqui que provavelmente a gente vai ter os mesmos resultados. E se esquece de outras coisas. Aí eu estou falando de escolas no Brasil inteiro. Estamos falando de escolas públicas, por exemplo. Não estou falando do Pentágono. Então, o que eu quero dizer com isso não adianta você ter a melhor metodologia do mundo
não adianta você ter os professores mais bem formados do mundo se você tiver um aluno passando fome na sala de aula. Se você tiver um aluno que, ao colocar os pés para fora da escola, vai estar exposto à violência, quando não em casa. Né? Enquanto você tem, por exemplo, famílias desestruturadas, problemas de saúde, alunos com problemas de saúde nas escolas, não adianta você ficar batendo muito no que a gente faz enquanto educador. Certo? Você fala muito sobre ajustar expectativas, né? Ajustar a expectativa, a gente tem que ajustar a expectativa. Então, não adianta a gente ir para a Finlândia e repetir simplesmente o que eles fazem lá, porque muito do que eles fazem vai funcionar se você tem um ambiente saudável no país. E aí você pega os dados. Então, se você pegar o PIB per capita do Brasil e da Finlândia, a diferença é de quase 5 vezes. Né? Então, o PIB brasileiro é muito maior que o da Finlândia. Por quê? Porque o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, é de se esperar que o PIB brasileiro seja alto mesmo. Uhum. Mas quando você divide isso pelo número de habitantes e traz o PIB per capita e consegue, como resultado, o PIB per capita, você vê uma diferença enorme entre um país muito desenvolvido, como é o caso da Finlândia, e um país em desenvolvimento, como é o Brasil. Né? Então, essa diferença já se dá de largada aí. E aí eu estou falando de educação brasileira. Se você vai para uma escola de referência, como é o caso do Pentágono, é claro que os nossos resultados são muito bons. Porque aí, sim, a gente está comparando padrões socioeconômicos parecidos, e aí, portanto, você consegue ver a diferença que existe do que funciona metodologicamente ou não. E aí você pega uma escola como o Pentágono, a gente tem resultados no PISA que são melhores do que qualquer país desenvolvido. Você tem conhecimento se um país com um nível socioeconômico, ali, o PIB per capita bem parecido com o da Finlândia, ela ainda consegue se sobressair em relação a esses países? Sim, sim. Sim, tem muitos países que têm resultados melhores que o da Finlândia com nível socioeconômico nível menor? socioeconômico menor, assim, eu não tenho o número de cabeça, mas pelo menos similar, sim. Né? Então, você vai ver Coreia do Sul, por exemplo, vai ter desempenho melhor do que a Finlândia, salvo engano, em matemática, por exemplo. Agora, os resultados da Finlândia, Baldi, têm caído. Por que a Finlândia se destacou? Porque a Finlândia foi o país destaque nas primeiras edições do PISA. Só que de lá para... E aí ela virou referência. E começou muita gente a ir para a Finlândia para conhecer o que eles faziam lá. É um resquício aí do legado que ela deixou. Assim. Exatamente. A verdade, no entanto, é que os resultados da Finlândia no PISA têm caído ao longo de edição a edição. Sim. Ainda são bons resultados. Sim. Dá para aprender um monte de coisa na Finlândia. Tá? Então não ter ido para lá, né? Lógico, lógico. Não, tem várias coisas da Finlândia que você consegue aprender que extrapolam, inclusive, o ambiente escolar. E eu posso falar um pouco sobre isso. Mas os resultados da Finlândia têm caído e eles estão discutindo isso lá. Agora, talvez não por coincidência, a Finlândia tem passado por algumas crises econômicas já faz algum tempo. O PIB da Finlândia se mantém mais ou menos estável, ele não cresce, ele cresce menos que o do Brasil, ao longo das últimas 2 décadas, pelo menos. E a dívida finlandesa tem aumentado, a dívida em relação ao PIB tem aumentado ao longo dos últimos anos. A Finlândia passou por crise econômica. A Finlândia está cortando gastos. Inclusive, houve um corte grande de gastos na própria educação. Né? Então, embora o PISA não aponte aponta uma correlação, mas não tão forte entre investimento direto em educação e resultado. Né? O resultado a correlação é mais forte com indicadores socioeconômicos em geral. Mas a Finlândia reduziu, entre outras coisas, o investimento em educação. Né? Então, provavelmente isso também tem a ver com a queda no desempenho deles no PISA. Tá? Na Finlândia, qual foi o maior mito sobre a educação na Finlândia que você percebeu? Antes de você ir para a Finlândia, você tem uma expectativa muito forte com relação a metodologias ativas.
Pelo menos eu tinha. Essa é a minha expectativa. Então bom, vamos ver aqui muitos trabalhos diferentes do que a gente entende como educação tradicional. Então, que seria alunos enfileirados, professor numa aula expositiva, aula centrada num professor, etc. E não é que eu não tenha visto muitas metodologias ativas na Finlândia, eu vi. Só que, ao mesmo tempo, eu vi muita aula tradicional também. Isso, de alguma forma, até traz certo conforto, porque você fala, bom, um país desenvolvido, um país com bom desempenho no PISA, e eu volto a reforçar, o desempenho da Finlândia caiu, mas o desempenho da Finlândia é bom no PISA. Né? Eu vi, então dá um certo alívio, porque você vê um país desse tipo, com essas características, fazendo coisas que no Brasil também são feitas. Então, eu entrei em muitas salas de aula lá. E eu entrei no meio de uma aula de ciências, 7º ou 8º ano. E basicamente o que os alunos estavam fazendo, eles sentados em fileiras, né? O que eles estavam fazendo era copiar o que estava no quadro. Né? O professor deixou um slide aberto com as características de um peixe. Aluno de quantos anos, mais ou menos? 7º ou 8º, tá. Uma dessas duas séries. Então, alunos de 12, 13 anos. E eles estavam basicamente copiando no caderno deles o que estava no quadro. E eu perguntei para o professor, ao lado, esse tipo de prática é normal? E o professor me respondeu assim, esse tipo de prática é normal e eu até prefiro porque os alunos ficam mais organizados. Eu falei, interessante, né? Não passa longe de ser uma metodologia ativa. E conversando na verdade, eu conversei depois, mas ele falou isso numa palestra com o secretário de educação de uma cidade próxima a Helsinki. Ele falou que uma das coisas que eles analisam como causadoras do mau desempenho ou da piora de desempenho, da queda de desempenho da Finlândia nos últimos anos, é uma tentativa sempre muito grande de extrapolar metodologias. Né? Bom, vamos fazer novas metodologias o tempo todo, vamos só trabalhar com metodologias ativas e, às vezes, isso é ele dizendo, né? É melhor você voltar ao básico e fazer o arroz com feijão bem feito. Né? E talvez seja exatamente isso que aquele professor de ciências estivesse fazendo ali. Né? Pô, deixa eu garantir aqui que os meus alunos tenham alguns conhecimentos fechadinhos e depois a gente vai para uma metodologia um pouco mais ousada, digamos assim. Mas uma pergunta difícil para você. Tem uma educadora que fala o seguinte, eu gosto muito. Alunos enfileirados é uma garantia que não vai haver inovação na educação. Você concorda com essa frase? Não. Concordo em partes. Se você dispuser os seus alunos enfileirados e der uma aula tradicional, com objetivos muito tradicionais, provavelmente você vai ter uma aula não inovadora. Mas a depender dos seus objetivos e das suas práticas docentes em sala de aula, se você tiver alunos enfileirados, você pode ter resultados bastante inovadores. Inclusive... Mas tem como inovar mesmo com eles enfileirados? Vou te dar um exemplo... um exemplo que está no Visible Learning, Aprendizagem Visível, um livro seminal de um professor... É legal que você traz várias referências, você mostra aí que você está bem fundamentado, isso que é muito legal, porque também depois eu posso pegar esses livros para ler, porque eu me interesso bastante. Boa. Vou pegar algumas dicas com você. A gente precisa sempre seguir evidências e as melhores evidências possíveis, né? Então, esse livro é do John Hattie, que é um pesquisador australiano. E ele basicamente levantou práticas com de milhares de meta-análises, práticas docentes que funcionam ou não funcionam de acordo com o método estatístico que ele elaborou. Né? E
E uma das coisas que ele fala que mais tem resultado na aprendizagem do aluno é simplesmente o professor apresentar para os seus alunos as metas de aprendizagem de uma aula. Todos os professores fazem isso? Não necessariamente. É muito comum que professores façam coisas do tipo chegar em sala de aula, dar bom dia e já começar a despejar matéria no aluno, sabe? Sem mostrar o propósito. Sem mostrar o propósito, o que o aluno vai aprender, quais são as habilidades que ele vai desenvolver. Então, se você faz isso no início da aula, você já tem, segundo o estudo desse autor, resultados muito impactantes. Por que isso é inovador? Porque eu estou me baseando em dados para fazer algo diferente do que a prática tradicional ordena, em que é o professor, né, o centro da aula e importa mais o que ele diz do que o que o aluno aprende. Então, quando eu trago dados, evidências para iluminar as práticas corriqueiras de uma sala de aula, eu posso gerar mais aprendizagem. E, para mim, isso é sinônimo de inovação. Então, não necessariamente. Legal, gostei. Aliás, Baldi, vou te dar outro exemplo, tá? Eu escrevi um texto sobre isso durante a pandemia. O professor com o qual eu mais aprendi na minha vida foi na faculdade. E esse professor, o método de aula desse professor era basicamente ele se sentar na mesa, em cima da mesa, quando muito, com um livro ou um papel sulfite na mão, e ficar falando durante 3 ou 4 horas. Esse era o método dele. E eu sempre digo, eu nunca aprendi tanto na minha vida. Eu fiz letras, tá, Baldi? E esse era um curso de literatura brasileira 3. Era um curso sobre romantismo. Você estudou aqui em São Paulo? Sim, na USP. E o curso dele era sobre romantismo. Não só brasileiro, mas também. E o método de aula dele era basicamente esse. Certamente você não tem nada sendo... não tem disrupção nenhuma acontecendo nessa aula. O que tem ali? Tem um professor altamente bem formado. Um professor com uma formação que dificilmente você vai encontrar nas universidades brasileiras. É o método dele que é inovador? Não, porque vários professores fazem exatamente esse tipo de coisa e não geram o mesmo impacto. E eu não estou dando um exemplo anedótico aqui, porque não é um impacto somente em mim, é um impacto de muitos alunos que passaram por esse professor. Isso me leva, Baldi, à ideia de a questão da formação docente. E talvez isso seja algo que a gente precise ter em vista ao longo dos próximos anos, em que o mundo está mudando, a tecnologia tem trazido novidades o tempo inteiro, a taxa de mudança da realidade tem sido cada vez maior. A formação docente é muito importante. Um cara como esse, com quem eu tive aula lá, tinha um repertório sociocultural quase infinito. E o que ele fazia diferente assim, na aula, que realmente fazia com que vocês ficassem envolvidos e interessados? Ele era simplesmente uma pessoa erudita. Era uma pessoa que tinha lido tudo. Repertório incrível. Repertório. Fazia... uma boa definição de erudição é justamente essa, a sua capacidade de ligar pontos, conectar pontos que muitas vezes estão distantes um do outro. Então, você tem a capacidade de falar sobre literatura ao mesmo tempo que você fala sobre futebol e relaciona isso com política contemporânea e leva para, sei lá, a história da Alemanha do século XVIII. Se você consegue fazer essa articulação, você é uma pessoa erudita. Eu lembro que eu tinha um professor de geografia, o Josélio, né, isso no 8º ano. Como que é? 8ª série, hoje é o 9º ano, né? Uhum. Ele tinha essa capacidade de falar fatos que estavam acontecendo em outros lugares do mundo, trazer no Brasil, conectar. Eu achava isso tão incrível, porque um livro não tinha capacidade de fazer essa conexão, sabe? E trazer essa emoção que o professor consegue trazer em sala de aula, tipo, e despertar o interesse. Então, essa capacidade que o professor tem ali de deixar a aula mais envolvente,
Isso daí já é inovador por si só, porque ele tem esse repertório muito grande e, de alguma forma, que é a única dele, do professor, ele consegue fazer com que a aula seja interessante para o aluno. Assim, às vezes a inovação mora em fazer o óbvio. É. Deveria ser óbvio que um professor mais bem formado dá uma aula melhor. Ou uma das condições para uma boa aula é a boa formação do docente. Então, eu estou refazendo a frase no sentido de que a pessoa ser bem formada, ser uma boa pesquisadora, por exemplo, não vai significar que ela vai ser uma boa professora. Sim. Então, eu não estou dizendo isso. Mas, para você dar uma boa aula, é importante que você tenha uma boa formação. Aqui eu estou falando da formação do ponto de vista de repertório, né, do ponto de vista de alguém que conhece profundamente a sua área, mas é claro que a gente precisa trabalhar a formação docente do ponto de vista também do fazer docente, né, das metodologias que o professor pode adotar para dar uma aula melhor. Então, a gente precisa muito ampliar o repertório dos professores em relação às metodologias que ele pode aplicar, inclusive para resolver problemas que ele não estava antevendo, né? Porque se você pega um método tradicional de uma sala de aula, em que o professor é autoridade, a aula passa a ser muito previsível. Se você pega uma aula de cursinho, por exemplo, em que os alunos falam muito pouco, é fácil você repetir a sua aula. Certo? É fácil você trazer aquele conteúdo com o qual você trabalha, sei lá, há 30 anos, vai lá e repete. Você pode repetir a mesma aula ao longo de muitos anos. Sim. Agora, a realidade de uma escola, por exemplo, não é essa. A realidade é que os alunos não vão se comportar da mesma forma de sala para sala. Os alunos nem sempre vão estar dispostos da mesma forma, emocionalmente falando. Os alunos vão fazer perguntas que não necessariamente você estava esperando. Uhum. Então, o professor precisa ter um repertório para lidar com tudo isso. Inclusive, é algo em que a gente tem investido no Pentágono. A gente tem um centro de formação dentro do Pentágono, justamente para trazer para os professores o que a gente julga ser o estado da arte de diferentes conhecimentos. A gente tem um curso muito interessante, por exemplo, de trabalho em grupo. Como fazer um trabalho em grupo de qualidade, que não seja aquele trabalho tradicional em que junta aí com seu amigo e aí vocês entregam um produto final. Não, existe método. Você não faz um trabalho em grupo de qualquer forma, né? Você atribui papéis, você junta as pessoas de acordo com características que você já levantou e assim por diante, né? Então você tem um passo a passo a ser seguido. A gente forma todos os nossos professores, por exemplo, com essa metodologia. Inclusive é importante para o próprio aluno, porque ele já sabe como os professores vão aplicar esse trabalho em grupo. Eu mesmo, no nosso centro de formação, dei um curso sobre inteligência artificial, voltado para a educação. Uhum. É um dos temas do momento, agora já, inclusive, o momento está passando, né? A gente já quase que não é uma novidade, né? O ChatGPT teve o boom no final de 2022, né? Já estamos terminando 2024, a gente já tem essa novidade há 2 anos. Então, o professor precisa ter essa formação para conseguir lidar com a realidade como ela se apresenta em sala de aula, né? Bruno, você falou aí sobre o desafio de formação dos professores e até mesmo pensando aqui nessa parte de alinhar expectativas, eu já li uma pesquisa que mostra que no cenário brasileiro de formação, né, os professores que são formados costumam ter um repertório cultural muito baixo, assim, e até mesmo o nível socioeconômico desses professores. Então, é um desafio muito grande de formar porque eles, né, já têm esse repertório muito mais limitado em relação aos profissionais de outras carreiras. E aí, hoje a gente tem também um cenário em que 3% dos estudantes brasileiros querem ser professores. Enquanto eu percebi ali, lendo um pouco do que você trouxe da Finlândia, é que nem todas as pessoas que querem ser professores da Finlândia conseguem ser. Uhum. Existe realmente essa ambição aí por ser professor na Finlândia, algo que é totalmente incomum no Brasil? Tá. Bom, falando da educação brasileira como um todo, evidentemente nós temos uma questão em relação à formação dos docentes. Aí eu não estou falando dos docentes do Pentágono,
porque uma escola como o Pentágono tem alguns dos melhores professores do Brasil. Então, Aqui falando de forma não é generalizada. essa a nossa realidade. Mas se a gente pega a realidade do Brasil, certamente a gente tem problemas de formação, inclusive de formação específica, né? É difícil você encontrar professores, sei lá, digamos, formados em física, dando as aulas de física em todas as escolas do Brasil, né? Então, a nossa realidade é dura nesse sentido. Existe uma questão relacionada à formação sociocultural em geral no Brasil. Acabou de sair, eu não estou com os dados dessa pesquisa frescos, mas acabou de sair uma pesquisa relacionada ao índice de leitura, né, do Brasil, que tem caído, né? As pessoas leem menos no Brasil hoje. E eu acredito que, claro, essa baixa formação, essa formação, em média, ruim dos professores brasileiros no Brasil como um todo, e a baixa aprendizagem dos alunos, isso tudo atravessado por questões socioeconômicas importantíssimas, faz com que a carreira docente, evidentemente, seja desinteressante. E não só do ponto de vista salarial, é do ponto de vista da prática. E aqui eu nem vou entrar no mérito da ideia de vocação, o idealismo do professor, o professor que trabalha porque gosta de... Por propósito, porque isso também assim, a gente não pode sobreviver disso, porque isso Exatamente. é utopia. O professor precisa ter uma qualidade de vida, uma qualidade no ambiente de trabalho adequada. E, infelizmente, isso não parece estar dado, né? E aí, claro, poucos serão aqueles que vão se interessar pela carreira docente. Eu não tenho esse dado da sua pesquisa, né? Somente 3%, acho que é um valor plausível. O valor... 2021, essa pesquisa. Tem Tá bem. alguns anos já, mas eu acredito que não tenha mudado. Tudo bem, é um dado recente. Agora, eu estava numa universidade em Helsinki e assistindo a palestra de uma das professoras da faculdade de educação. E ela trouxe um número que é o seguinte: somente 16% das pessoas que querem ser professoras na Finlândia conseguem ser. 16? 16%. Então, Caraca. muita gente quer ser professor na Finlândia. Ganha bem lá? Hã? O professor ganha bem na Finlândia? Bom, se você comparar com salários brasileiros, evidentemente. Sim, mas eu falo em relação às outras profissões. Se você relacionar, comparar, por exemplo, com um advogado ou um médico, para falar de profissões tradicionais, ganham sensivelmente menos. Só que a Finlândia tem uma característica que é baixa desigualdade social. Então, a diferença certamente é menos significativa do que provavelmente é no Brasil. Tá? Com certeza. Então, isso precisa ser levado em conta aqui. Mas a profissão docente ali é valorizada, até porque o docente tem qualidade de trabalho. Né? Ele é reconhecido? Ele é reconhecido. Ele é reconhecido. A educação é muito reconhecida na Finlândia. Então, ser professor na Finlândia é algo que dá valor, estimula as pessoas. É atraente, assim. É atraente. Agora, 16% conseguem, ou seja... Tá igual jogador de futebol. Existe... Imagina o professor ser igual jogador de futebol. Nem todas as pessoas conseguem ser e ter esse reconhecimento devido. Né? Pois é. Então, existe um processo seletivo duro ali. E, assim, o professor também não vai para a sala de aula de qualquer forma, né? Ele passa pela formação, ele precisa fazer uma espécie de residência na escola, ele tem que ter um mestrado para entrar em sala. Então, é um processo super... Ele precisa ter mestrado? Precisa. Então, é um processo bem rigoroso. Ele leva alguns anos até poder liderar uma sala de aula. Mas até para o ensino infantil, você sabe? Sim. Não, assim, o infantil é um pouco diferente lá, porque a educação, diferentemente do Brasil,
ela não é exatamente obrigatória até uma certa idade. Eles começam, a obrigatoriedade, salvo engano, começa até aos 7 anos, aos 7 anos de idade. E eles têm, a educação infantil ali, eles têm uma similaridade com o que a gente chamaria de creche. Aham. Só que é uma creche com um trabalho pedagógico muito legal, muito diferenciado. São pessoas bem formadas, só que essas pessoas, que são muito bem formadas, não precisam passar pelo pouco que eu vi ali, por toda a formação que um Porque não lidera professor uma sala também. dos anos iniciais em diante precisam ter. Inclusive, eu visitei uma dessas creches, eu não sei se é o nome adequado, ali em Helsinki, era mesmo em Helsinki, em que a escola, a creche, a instituição era 24/7. Ela ficava aberta durante todos os dias da semana para atender famílias cujos pais trabalham à noite. Então, e tem muitas crianças que dormem, algumas crianças dormem à noite, passam a madrugada na creche e durante o dia ficam com as famílias, né? Então, esse é o significado de educação que a Finlândia tem, assim, a valorização que ela dá. Ela pensa, inclusive, em famílias que não tem com quem deixar seus filhos durante a madrugada, né? Então, isso é muito interessante, né? Bruno, o que mais te impressionou? Que você não esperava encontrar na Finlândia, você encontrou e que é uma impressão positiva? Não é que eu não esperasse, mas autonomia dos alunos. Como que isso se reverbera, se você consegue perceber? Se reverbera no fato de as crianças irem a pé para as escolas, sozinhas, mesmo quando pequenas, muito pequenas. Então, você vê crianças muito pequenas com a mochila nas costas, indo na rua, atravessando a rua, e indo para as Eu escolas. vi isso muito no Japão também. Eu tive esse... Certamente é uma experiência que você vai ver em países muito desenvolvidos, né? Então, não tem um risco de segurança ou até para atravessar uma rua, as pessoas vão respeitar a faixa de pedestres. Mas eu vejo a autonomia sendo praticada dentro da escola, né? Então, quer dizer, a criança que limpa o seu prato e coloca no lugar certo, a criança que, muito pequena, tá? Que tira os sapatos, que é um negócio, que é uma prática ali, né, deles, de tirar os sapatos antes de entrar na escola, né? De algumas escolas, não são todas as escolas que fazem isso, mas você vê a criança colocando a sua roupinha, normalmente a roupa de frio, né, no lugar certo, antes de entrar. Você vê a criança tendo que arrumar o seu próprio armário. Em algumas escolas eu vi alunos, né, lavando a louça junto com outros adultos. Então, esse tipo de coisa surpreende um pouco, tá? Agora, algo que não exatamente era algo que eu não esperava, mas que me surpreendeu pela dimensão, foi o vínculo entre educação e cultura, que às vezes no Brasil se perde. Inclusive para essa formação sociocultural a qual eu me referia antes. Então, é bem interessante, por exemplo, você ter as escolas muito bem localizadas, né, em Helsinki, e elas estarem próximas de uma biblioteca. Então, a gente foi a pé de uma escola enorme até o centro de Helsinki, em que você tem uma biblioteca enorme. Aí a biblioteca cheia de crianças e jovens. Caraca. Uma biblioteca com, obviamente, muitos livros, mas também filmes, espaço maker, espaço para, por exemplo, você... E pública? A biblioteca pública ali. Totalmente pública. E as escolas... Espaço para podcast. Ah, é? Vamos fazer um lá. Me convida. E as escolas... Você foi me chamar, você já conhece tudo lá. E as escolas são públicas, particulares? Como que funciona as escolas ali da educação básica? A maior parte das escolas, a maioria esmagadora das escolas é pública. Tem escolas particulares, eu não visitei escolas particulares, todas as escolas públicas. E isso chama atenção, né? Porque as escolas públicas são muito boas, funcionais, nada deslumbrante, elas são funcionais do ponto de vista da infraestrutura, né? Nada além do que a gente tem no Brasil.
se comparadas com escolas Particulares. particulares, né, as nossas escolas particulares são até melhores, do ponto de vista estrutural. Ali na média. Do ponto de vista estrutural, sim. Então não é isso que faz a diferença, né? Tipo assim, ter uma infraestrutura... Não, tipo eu acho assim, que ter uma boa infraestrutura é um acréscimo sim, a um bom trabalho pedagógico. sim, Ter boa infraestrutura é bom, sim. é positivo. Inclusive, existem evidências que nos levam a acreditar que... Eu falo assim, porque às vezes tem um nível que, tipo, a escola, enfim, parece que nem... Tem umas escolas que eu já visitei que nem parece que são escolas, por serem tão chiques, assim, e às vezes... Eu ainda não sei até que ponto que isso me incomoda ou não, assim, eu fico tentando refletir isso, porque às vezes a gente está simplesmente fechado numa ideia que eu tenho desde cedo, né? Mas uma escola pode ter diferentes formatos, né? Mas, assim, é legal você trazer isso, porque na minha imagem também era uma escola muito mais bonita, tipo, uma coisa de outro mundo. Mas não é, são escolas parecidas com as nossas particulares aqui. Elas não surpreendem por isso. Tá. Agora, é claro, são escolas públicas. Então, qualquer cidadão ali tem acesso a uma educação de qualidade, um ambiente muito, muito, muito limpo e silencioso. Isso me chama a atenção. Eu conheço escolas, não no Brasil inteiro, mas muitas escolas no Brasil. E a questão do silêncio é algo que me pega. Quantos alunos por turma? Aí depende muito. Depende da escola? Depende da escola, depende do segmento, eu vi de tudo ali. Pô, interessante. Bom, Bruno, agora eu queria que você falasse um pouco de como que você era na escola. Você era aluno da frente ou você era aluno do fundão? Eu era aluno do meio. Do meio? Era aluno do meio. Sempre fui... Mas tirava nota boa, Sim. tirava as melhores notas? Isso é curioso. Eu sempre tive uma força grande nas exatas. Sempre fui muito bem em matemática e física, especialmente. Mas no ensino médio, aquilo que me encantou de verdade, e eu ia bem também, foi a língua portuguesa e a literatura. Eu entrei na faculdade pela literatura. Teve alguma experiência, né, no ensino médio ali que te marcou e fez você tomar essa decisão? Sempre bom professor. Sempre bom professor. A minha facilidade com as exatas provavelmente é algo meu. Algo, sei lá, uma disposição, uma aptidão minha. Mas do ponto de vista do encanto, certamente bom professor. Ter tido bom professor de língua portuguesa, ter tido bom professor de literatura foi fundamental para que eu me encantasse por aquilo. Então eu fui fazer letras por isso, e hoje eu como que mesclo a minha facilidade ou aptidão com as exatas. Eu adoro números, adoro planilhas, adoro estatística e dados. Não sou especialista, mas trafego bem por esses campos. Mas eu sou uma pessoa com uma formação das humanidades, né? Especialmente da literatura e da linguística. Você é mestre em linguística. O que o mestre em linguística, com o que ele trabalha? Bom, depende, né? A gente tem uma formação, no meu caso, tem uma formação muito acadêmica, mas o meu mestrado vai na direção de trabalhar com redação de alunos que vão para o vestibular. Então, eu fiz uma análise de textos, de dissertações, mais especificamente, voltadas para o Enem, produzidas pelos alunos do Pentágono. Então, eu faço, no meu mestrado, uma análise de como se ensina redação e quais são os impactos que essa preparação gera para a escrita dos alunos. Bom, o Pentágono se destaca por muitas coisas, entre elas os resultados que ele tem com redação, né? A gente tem ótimos resultados com redação em todos os vestibulares, mas o Enem é sempre um bom parâmetro. Vou aproveitar para tirar uma dúvida minha, porque na Tangram eu tenho dois engenheiros de software que foram muito bem no Enem, fazendo redação, tiraram mais de 900, mas eu fui percebendo que eles tinham muita dificuldade em criar textos para se comunicar no dia a dia. E eu lembro também quando eu saí da faculdade e fui para o mercado de trabalho, era estagiário, eu tinha muita dificuldade de me comunicar.
no fim do dia fica parecendo que escrever é sempre a mesma coisa, mas o que tem ali por trás? São habilidades diferentes, assim, você vê por mais que eu saiba que na redação do Enem o cara muitas vezes está lá praticando o mesmo formato, o quão diferente é você ver um texto do dia a dia, o cara ser claro, conciso, objetivo numa comunicação ali para solucionar um problema do dia a dia de trabalho? Bom, poderíamos fazer um podcast só sobre esse assunto, tá, Valdir? De novo, Tem uma 30 segundos para... pergunta extremamente ampla. É difícil também, mas eu tenho uma resposta mais ou menos sintética. O meu orientador, que foi o professor Manuel Correia, usa uma expressão que é a seguinte: ele critica a ideia de modelos fixos. Essa expressão, modelos fixos. O que seriam modelos fixos? Seriam aqueles modelos meio receita de bolo, que fazem com que qualquer aluno se destaque numa redação de vestibular. Então, se você, Baldi, for fazer o Enem amanhã, eu posso te dar uma receitinha de bolo que vai fazer com que você tenha uma nota muito boa no Enem. É isso que muitos cursinhos garantem, né? Cursinhos garantem, pessoas no meio digital, no Instagram, Sim, fazem, vendem isso. youtubers. E tem prova vendem social, isso. e acaba acontecendo, de fato, por conta desse modelo fixo. Não, e assim, não é que o modelo fixo não tenha a sua importância. Você está fazendo um vestibular, você precisa também ter eficiência. Você tem que ter eficiência, porque você não tem todo o tempo do mundo, certo? Escrever para um vestibular é diferente de escrever fora dele, porque você tem que terminar rapidamente, senão você simplesmente não passa. Não adianta você fazer um texto maravilhoso em 9 horas, certo? Você não tem esse tempo. Sim. Então, isso está dado pelos vestibulares tradicionais. E isso volta à discussão que a gente estava tendo lá atrás, né? Como fazer isso ser diferente quando você tem milhões de pessoas fazendo um vestibular? Né? Ou você vai colocar todo mundo numa situação inédita, uma situação muito diferente do que elas estavam esperando para as pessoas se posicionarem. É difícil fazer isso. Sim. Então, agora, você deter esses modelos fixos e tirar uma boa nota em um vestibular não garante que você escreva bem. E é isso que eu gostaria de te dizer. Então, não adianta você... Nossa, eu tirei 980 no Enem. Não significa que quando você precisar escrever um texto em uma outra situação comunicacional, com outro interlocutor, com uma linguagem muito diferente da que os vestibulares exigem, você vai se sair bem. E é isso que a gente tenta trabalhar no Pentágono. Então, o aluno vai sair dali, da terceira série, com um texto muito bom para um vestibular, ou para o Enem, mas, ao mesmo tempo, ele vai sair com a capacidade, com competências e habilidades para se adequar quase a qualquer outro gênero, inclusive gêneros que ele jamais produziu. Então, e como é que a gente faz isso? A gente trabalha com os alunos com muitos diferentes gêneros, com análise de diferentes gêneros, dando para o aluno muito repertório sociocultural e linguístico, colocando o aluno em situações diferentes daquela situação típica de vestibular e dando ao aluno um espaço, que é a reescrita, para sempre revisitar os seus próprios textos. Por quê? Porque, vou te dar um exemplo. Você já leu algum texto seu de 10 anos atrás, por exemplo? Sei lá, você volta para um trabalho que você Às fez... vezes eu pego meus posts no LinkedIn, tipo, 6 meses atrás, eu falei, cara, eu escrevi isso daqui. Às vezes não você sente vergonha até Sim. do que você escreveu. Ou porque você mudou de ideia, ou porque você lê e fala, nossa... Tá confuso. Tá confuso, ou, nossa, que linguagem inadequada que eu usei aqui. Sim. Esse tipo de coisa acontece. Você olha para trás e você se vê como se fosse outro. Em uma escola tradicional, é muito comum que você não tenha espaço para se ver como outro. Porque é o tempo todo você tendo que avançar em um planejamento. Então, as coisas vão ficando para trás. Legal. Isso é um erro. Você poder voltar
para o que você já produziu e refazer, no caso, reescrever uma redação, é fundamental. E por isso todas as redações do Pentágono são reescritas. Que legal, porque isso também mostra pro aluno, demonstra para o aluno uma sensação assim, de progresso. Cara, eu fiz Com isso certeza, daqui, agora eu com tô melhor certeza. porque eu tenho aqui um senso, tenho mais ferramentas, tenho mais repertório para mostrar que tem uma palavra melhor que encaixa aqui. Eu consigo organizar essas frases de uma forma diferente. E, embora o aluno não tenha tanto tempo assim, ele vai reescrever um texto 3 semanas depois de ele ter sido escrito. Embora ele não tenha tanto tempo assim, Aham. esse tempo já é suficiente para o aluno ter um afastamento, Tá com a né? cabeça fresca ali. E, ao mesmo tempo, esse texto vem todinho corrigido. Então, ele já vem com a visão de um especialista, que vai dando atalhos Legal. para o aluno. Fala, olha, isso aqui não ficou legal. Aham. Ou, vamos procurar outro argumento aqui? Então, esse tipo de coisa leva à reflexão Sim. e amplia o que a gente chamou de espírito crítico, né? Quer dizer, nada mais crítico do que você fazer uma autoanálise nesse sentido, né? Sim. E eu acho que essa parte da comunicação escrita ela é muito importante. Acho que não tenho certeza, porque eu, assim, eu como engenheiro químico, trabalhei com muitos outros engenheiros, né, antes de começar a empreender, e via uma limitação muito grande, tipo, de engenheiros, até mesmo às vezes advogados e profissionais, assim, formados em universidades muito bem conceituadas no Brasil inteiro, com uma capacidade muito limitada de se comunicar. Isso, assim, reverbera em falta de eficiência no dia a dia no trabalho, porque a pessoa acha que está comunicando uma coisa, está escrevendo, e ela está levando uma outra mensagem. Então, eu acho que, às vezes, a gente peca muito, às vezes, de ficar olhando, tipo, se aprofundando muito em alguns conteúdos, quando a gente esquece muito do básico ali, que é a comunicação. Independentemente de onde o profissional for trabalhar, ele precisa se comunicar bem. E hoje eu estou aqui, né, fazendo um podcast de alguma forma também desenvolvendo minha oratória, porque eu acho que a gente vai fazer isso até o último dia de vida. Eu eu tive boas experiências na escola, que era justamente eu escrever. Então sempre fui de alguma forma estimulado. Meu irmão é jornalista e agora eu não tinha muita a oportunidade, eu até colocaria assim, de me comunicar, assim, de forma, né, de fazer apresentações. E quando tinha era uma coisa muito engessada, assim, que eu ia lá e decorava, apresentava. E aí quando eu fui fui para o mercado de trabalho, eu tinha muita dificuldade de passar esse meu conhecimento para os meus estagiários. Então eu tinha esse conhecimento, na prova eu sempre ia muito bem, mas eu não era estimulado transmitir esse conteúdo para os meus amigos e depois para as pessoas que trabalhavam comigo, né? Porque até mesmo nos projetos em grupo, eu pegava e fazia sozinho. Então, precisa existir, de fato, ali essa intencionalidade na escola de desenvolver competências, né, dos alunos ali, e olhando a oratória ali como uma habilidade super importante, porque eu era também um aluno, tirava boas notas na escola e, de alguma forma, eu fui um pouco frustrado, porque eu acreditava também que, quando eu chegasse no mercado de trabalho, eu seria um profissional de sucesso. E aí eu tive muita dificuldade, tive que adaptar, e aí foi sofrido. E não precisa ser assim se você, desde criança, é estimulado a desenvolver habilidades e competências. Uhum. Especialmente competências e habilidades basilares, né? Aquelas que você vai usar, aquelas que você vai precisar mobilizar e trabalhar ao longo da vida em qualquer carreira, qualquer realidade. Você está dando o exemplo da oratória. Falar em público é algo que a gente faz com tanta frequência, mas tanta frequência, né, em qualquer profissão, que deveria ser muito mais valorizado nas escolas do que é de fato. Sim. Inclusive, um dos aspectos da escola tradicional é justamente a valorização excessiva da escrita, né? E uma valorização menor da apresentação oral, né, da oralidade. Não é que as escolas nunca tenham trabalhado, mesmo as escolas tradicionais, com uma apresentação de trabalho, isso sempre existiu. Só que não da mesma forma estruturada como a gente trabalha a escrita, né? Então, um aluno precisa ter esse tipo de experiência com mais frequência e precisa ser avaliado, entender a apresentação oral como um gênero, até porque apresentações orais são de diferentes formas, né? Uma coisa é eu estar aqui falando em público num podcast, outra coisa é eu apresentar um trabalho, um projeto
para o meu chefe no trabalho. Eu estava também aqui te questionando. Então, eu fazia minha apresentação, o professor não fazia nenhuma pergunta, eu simplesmente replicava aquilo que eu tinha decorado. Uhum. E aí saía. Mas se ele me trouxesse algum questionamento, eu teria dificuldade de racionalizar o meu conhecimento. Assim. Exato, não é incomum que o aluno que vá se apresentar, apresentar um trabalhinho na escola, decore aquilo tudo e assim, sequer esteja refletindo sobre o que ele está falando. Isso não é incomum. E no Pentágono a gente tenta trabalhar muito que o aluno desenvolva habilidades para não fazer esse tipo de coisa. Ele não precisa decorar, ele precisa compreender aquilo de que ele está falando, né? E isso vai fazer com que ele se comunique melhor quase em qualquer cenário. Legal. Isso não significa, Baldi, que a gente vá conseguir falar bem em todos os cenários. Mas quanto mais a gente aumenta o nosso repertório nesse sentido, a gente consegue adequar melhor a nossa linguagem para os diferentes contextos. Legal. Eu não participei de muitos podcasts na minha vida, por exemplo. Então, esse aqui deve ser o 3º ou 4º podcast que eu faço na minha vida. Uhum. E certamente eu não aprendi isso na escola. E certamente não estou dizendo que eu seja bom em podcast, mas assim, não Você muito valor aqui pra gente hoje. Obrigado, mas assim, certamente há muitas pessoas que fazem isso daqui com muito mais adequação, entendeu? Por conta da prática, porque treina. A prática, ou dominam mais a linguagem. Certamente tem pessoas que fazem esse gênero podcast com muito mais adequação do que fariam, por exemplo, um pitch para vender apresentar um determinado produto ou serviço. Certo. Ou que fazem isso aqui muito melhor do que, por exemplo, sei lá, você é um mestre de cerimônias de um evento solene. Você percebe? Tudo isso demanda oralidade, mas são gêneros completamente diferentes. Então, você não fala da mesma forma. Sim. E, às vezes, a gente tem a impressão na escola de que falar em público é sempre a mesma coisa, né? Apresentar um trabalhinho, né? Apresentar um trabalhinho, que eu decoro, mostro o meu cartaz, um slide, coisas desse tipo, sabe? Então, colocar os alunos em contextos desse tipo e fazê-los notar que os contextos têm características diferentes, né? São realidades distintas e demandam ferramentas distintas, é muito importante para formar um aluno para eventos que ele nunca viu antes. Como, por exemplo, isso que eu estou falando de nunca ter participado de um podcast. Eu não sei se daqui 20 anos não vai ter um gênero completamente novo, e provavelmente vai ter, em que eu precise falar. 20 anos atrás, podcast era praticamente inexistente, ou como a gente conhece hoje, era inexistente. Sim. Nem tinha tanto meio para a divulgação deles, né? Então, não tinha como eu, há 20 anos atrás, falar, vamos treinar podcast com os alunos. Então, não dá para você ficar antecipando tudo. Sim, O que você consegue fazer? Dar o básico, habilidades, competências básicas para os alunos, para que eles consigam se virar, ou para que eles consigam atuar. E se adaptar ali. E se adaptar em qualquer contexto diferente, inédito, né? Bruno, já encerrando aqui o Masscast de hoje, eu queria que você primeiro trouxesse assim, o porquê de você estar aí há mais de 15 anos no Pentágono, é isso? 15 anos? Quase 15. Quase 15 anos no Pentágono. Você começou como professor, coordenador, agora trabalhando na parte de inovações pedagógicas. O que tem de diferente no Pentágono? O que te faz todo dia acordar cedo e continuar trabalhando numa instituição ali tão respeitada hoje, né? Numa visão até Brasil? E por que um pai deveria colocar o filho dele ou conhecer melhor o Pentágono? Primeiro porque o Pentágono seguia pelos mesmos valores, desde a sua fundação. Então, como eu disse antes, o Pentágono se chama Pentágono porque tem esses 5 valores. E o que as famílias podem encontrar, as famílias, os profissionais que atuam no Pentágono podem encontrar, é uma coerência com relação a esses 5 valores. Legal. Então, nós não sacrificamos o nosso fazer pedagógico apenas por um dos valores. A gente precisa considerar que todos esses valores estejam associados e presentes em tudo que nós fazemos. Hoje, se fala muito em educação integral, numa formação global do aluno, mas o Pentágono fala disso desde 1971.
E então a gente não está... A nossa prática não é simplesmente formar alunos para eles terem performance no vestibular, por exemplo. A gente tem boa performance no vestibular, mas o aluno não vai sair do Colégio Pentágono sendo simplesmente um aluno bom em fazer provas de vestibular. Não, ele vai ser muito mais do que isso. Ele vai trabalhar competências e habilidades como todas essas que a gente mencionou aqui no nosso bate-papo, né? E o Pentágono, em função dessa coerência, tem profissionais incríveis com os quais eu gosto muito de trabalhar, né? Aí respondendo pessoalmente, né? Você me perguntou por que eu estou há tanto tempo no Pentágono. Profissionais muito, muito capacitados. Você tem qualidade de alunos fantástica, ótimas famílias, alunos que são muito interessados, alunos que certamente vão ter carreiras fabulosas depois de saírem da escola. Inclusive, a gente acabou de ter um evento com alunos que se formaram 20 anos atrás. Legal. E eles se reuniram numa das nossas unidades. E você vê que são pessoas extremamente bem-sucedidas. E você fala, bom, tem uma semente aqui que foi plantada lá atrás, né? E é uma escola, portanto, que vai muito ao encontro do que eu acredito como educador, né? E não à toa é a escola em que eu vou colocar, quando eles tiverem idade para isso, os meus filhos. Meu filho mais velho está indo para o Pentágono no ano que vem. Quantos anos? Meu filho mais velho tem 3 anos. Com 4 anos, então ele já... É isso? Não, vai entrar com 3. Ah, é? Então, assim, e o mais novo, quando tiver idade, também vai para lá. Eu brinco com isso, né? Eu não trabalharia numa escola em que os meus filhos não pudessem ser estudantes dela, porque Legal. eu preciso acreditar na escola em que eu trabalho. E como eu acredito muito no Pentágono, eu coloco os meus filhos lá sem qualquer preocupação, assim. Eu sei que eles vão ser muito bem formados ali. Acho que essa é a melhor prova, assim, né? Tipo, quando você coloca o seu filho, né, numa escola que você realmente acredita que você trabalha, ele tá vendo lá de perto as coisas acontecerem. Não, Legal. certamente. E é por isso que a gente tem se destacado, tanto em resultados, como na aprovação que a gente tem das próprias famílias, né, que têm os seus filhos lá. Eu acho que pensando nessa formação integral, que o Pentágono já olha para isso há mais de 50 anos, ela acaba se reverberando muito quando o estudante vai para o ensino médio, está mais preparado emocionalmente. Vocês estão olhando isso com dados e sabendo quais são os alunos que mais precisam de um apoio mais próximo, porque essa é uma realidade. É legal você trazer aqui nesse momento, porque, não, minha escola não tem esse tipo de... Toda escola tem, independentemente, né, do tipo de escola. Você tem esse problema, tem que encará-lo de frente e encontrar soluções para que a escola, o professor, consiga, de fato, apoiar o aluno. Você sabe que o Pentágono, quando ele foi inaugurado lá atrás, ele já se notabilizava por ser uma escola inovadora. Ele sempre teve essa marca no DNA. Uhum. E são pouquíssimas as escolas aliás, as instituições de educação que têm um setor só de inovação. A gente tem um setor de inovação e dados dentro do Pentágono. Isso mostra como o Pentágono está à frente do seu tempo já desde o nascimento e como a gente ainda continua investindo nisso. E, bom, hoje eu estou super feliz lidando exatamente com essa parte de inovação dentro do Pentágono, né? Bruno, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite. Eu aprendi muito aqui sobre Finlândia, você falou um pouco sobre inteligência artificial, sobre a essência da educação e o belo trabalho que vocês estão desenvolvendo no Pentágono. Então, se você é pai, mãe, está procurando uma escola ou não está tão satisfeito, eu acho que vale a pena convidar. Eu fui ao Pentágono aí semanas atrás, quero conhecer ainda mais e tenho certeza que pode ser uma ótima oportunidade aí de você conhecer e ver esse trabalho aí de desenvolvimento integral do seu filho. É esse tipo de educação que eu acredito. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Baldi. Valeu pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Abraço, pessoal. Até a próxima.